Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o sol da justiça que é Cristo possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, a lição 6 de hoje, ela tem como título A Vida Anterior de Paulo. É muito comum que as pessoas, ao aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor, ao se converterem, elas pensem em suas vidas como elas foram antes de aceitar Jesus e depois de aceitar Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fez essa mesma forma. E ele menciona isto lá em Filipenses capítulo 3. E assim, o que nós podemos entender é que, seja certo ou errado, às vezes nós referimos aqueles que não são cristãos como pessoas boas, né? E segundo os padrões do mundo, né? Muitos realmente são pessoas boas, né? Levam uma vida íntegra, né? Contudo, diante dos padrões de Deus, ninguém é bom, nem mesmo os cristãos. E Jesus, em Mateus capítulo 19, versículo 17, ele diz o seguinte: ninguém é bom a não ser um que é Deus, ou seja, somente Deus é bom. E no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 até 6, Paulo fala de vários pontos assim de sua vida, do passado, que ele viu como um motivo assim de orgulho, de satisfação. E o apóstolo menciona isto no livro de Filipenses, de como foi realmente a sua vida, né? Antes e depois. E Paulo, ele tem uma origem judia, onde ele era bem responsável por tudo que ele fazia. Ele tinha zelo, principalmente pela lei judaica, né? Ele fala que tinha um passado exemplar, mas depois que tornou-se cristão, é que ele viu que a salvação ela só se obtém pela graça, ou seja, pela fé em Jesus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, nos libertando da morte e do pecado. Paulo, ele reconhece realmente anteriormente como ele levou a sua vida e também reconhece como ele estava naquele momento onde ele estava pregando o evangelho para os filipenses. E Paulo, antes de se converter, ele achava que a lei era a que salvava, né? E os judeus também achavam assim, e eram rígidos nisso, até eles criaram várias leis em decorrência de que eles achavam que a salvação é realmente através da lei. E quanto a isso, Paulo, nessa época, até perseguia, né, outras pessoas, cristãos, e até os matava, quem não observava a lei e que não aceitava realmente a mensagem dos judeus. Mas ao se converter, ele viu que a lei ela é santa, boa e justa, que ele mesmo menciona, e que ela aponta para o pecado, mas que a lei ela revela que o homem ele é um pecador e ele necessita de um Salvador, que é Jesus. Paulo, ele não era só apenas circuncidado, né? Ele foi circuncidado no 8º dia, o que indicava que, como israelita assim de nascimento, ele era membro do povo da aliança, foi circuncidado exatamente no seu 8º dia de vida, conforme a lei mandava. Até nisto, realmente, eles observavam isto. Paulo falava em hebraico assim fluentemente, e como aluno de Gamaliel, que está lá em Atos 22:3, Atos 26, 4 e 5, ele recebeu todos os ensinamentos das leis, ele recebeu um evangelho assim, por completo. E ele possuía realmente um profundo conhecimento da lei,
e das suas tradições, porque ele recebeu as instruções de Gamaliel. Paulo era tão zeloso pela lei que ele chegou a perseguir a igreja em decorrência disso, acreditando que a igreja ameaçava o estilo de vida judaico e que ele pensava que a salvação era só para os judeus. Ele pensava que ele ia ser ordenado por Deus para ele fazer isso. E o que nós podemos realmente tirar dessa lição é que o apóstolo Paulo, que originalmente seu nome era Saulo de Tarso, que ele nasceu com o nome na cidade de Tarso, que atualmente hoje é na Turquia. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo. Era um cidadão romano, judeu, tinha essas duas nacionalidades, que antes de ele conhecer a Cristo, o Evangelho, ele perseguia os cristãos, porque ele achava que a lei deveria fazer isso, que a salvação era somente para eles. Mas tornou-se o principal missionário do cristianismo depois. E é muito comum as pessoas se tornarem cristãs, contar da sua vida antes e depois de aceitar Jesus, como o apóstolo fez, não foi diferente. Até ele menciona isso no livro de Filipenses capítulo 3, em diversos aspectos da sua vida, no tempo passado, antes de aceitar Jesus, mas também ele fala no presente, onde ele se via com orgulho após essa transformação. Paulo fala que no passado ele tinha confiança na carne, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 1 e 6, ou seja, no corpo. Ele usa essa expressão, que aqui parece 3 vezes, mostrando que ele tinha uma confiança em si mesmo, para descrever a sua antiga dependência de méritos humanos, de linhagem, rituais e obediência à lei judaica, para a posterior aceitação a Jesus como Salvador de sua vida. Paulo contrasta a confiança na carne como gloriar-se em Cristo. E em Filipenses capítulo 3, versículo 4, o apóstolo argumenta que nenhum outro judeu tinha tanta confiança na carne quanto ele. E o apóstolo em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, ele explica, colocando 7 razões pelas quais, mais do que qualquer outra pessoa, poderia confiar na carne. E ele começa contando a primeira, que ele diz lá que ele foi circuncidado no 8º dia de vida, ou seja, dentro da lei judaica. Ou seja, era um homem completo dentro das leis judaicas. O segundo ponto era que ele pertencia à linhagem do povo de Israel. O terceiro ponto é que ele veio da tribo de Benjamim, e isto realmente era comprovado dentro da árvore genealógica dele. Ele diz que ele era hebreu dos hebreus, ou seja, considerando realmente um homem hebreu. Ele era um fariseu determinado, obediente, responsável, que nós podíamos ver nas atitudes dele. O sexto ponto é que ele tinha um prazer em perseguir a igreja, achando que na época ele tinha razão de fazer isso, e que isto era uma ordem de Deus para fazer isto, e que a salvação só seria para os judeus. O sétimo ponto é que ele menciona que ele era irrepreensível dentro daquilo que ele conhecia. E ele foi educado como judeu, que eu mencionei aqui, por Gamaliel. E vejam, curiosamente, dentro dessa lista, aparece como primeiro, ele coloca a circuncisão. E ele encerra, todos esses aspectos da vida dele, ele encerra como um homem judeu irrepreensível. E pela lista que ele faz, parece que o apóstolo acreditava nos esforços para obter a salvação. E isto era antes de ele aceitar Jesus como Salvador e Senhor, e depois, mais ainda, ele acreditava na salvação. Mas quando tenho esse encontro com Cristo, em uma visão ali na estrada de Damasco, ali houve uma grande conversão de Paulo ao cristianismo, onde ele se tornou um grande homem,
pregando o Evangelho, proclamando o Evangelho para os gentios, para os estrangeiros. E aqui o que dá para mostrar aqui, dentro de Filipenses 3, algo que Paulo queria alcançar antes de conhecer Jesus, que era muito ineficaz para alcançar a salvação, porque a salvação sempre foi através de Jesus, porque antes de Jesus vir, já se apontava para o Messias, mas porém os judeus não aceitaram isto. Embora Paulo fosse considerado irrepreensível segundo a justiça, baseada em regulamentos, leis humanas, o apóstolo percebeu depois que a verdadeira lei exigia dele era muito mais profunda do que ele imaginava, e que sem Cristo ele estava condenado, estava perdido diante dela. Que ele fala lá em Filipenses 3,6. A lei aponta para a inevitável verdade de que todos nós somos pecadores e carecemos do amor de Deus, carecemos a mente de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. E por isso nós somos condenados à morte se não aceitamos, que ninguém, por mais se esforce, pode alcançar por mérito alguma salvação através da lei. Quando Jesus ampliou a extensão deste mandamento no Sermão do Monte, ele atingiu em cheio aqueles corações de seus ouvintes, no sentido que, por exemplo, a intenção de adulterar já o qualifica como pecador. Ou seja, só pensar, a pessoa já está pecando, mesmo que não faça. E, portanto, essa pessoa já está morta, já está condenada. Se ela não se arrepender, se ela não aceitar Jesus como Salvador, ela está perdida. E isso pela quebra do 7º mandamento do Decálogo, né? E as nossas iniquidades, porém, são descaracterizadas em nada o caráter da lei do Senhor, pois a lei ela é santa e o mandamento santo, justo e bom, mas a lei ela aponta para nós que nós somos pecadores, como diz lá em Romanos 7,2. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você possa realmente buscar a sabedoria do alto dos céus e ler as Sagradas Escrituras e entender que a salvação só vem através de Jesus. A lei, ela é santa e boa, mas ela não salva ninguém. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo lá em João 14,6 que ele é o único mediador entre os homens e Deus. É Jesus dizendo que a salvação só vem através dele. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, conduzir a sua vida e estar salvo na grande volta de Jesus. Que você tenha um belo dia, prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.